Muito obrigado, deputado Tião Medeiros, deputado Sérgio Souza. Em nome de Vossas Excelências, cumprimento todos os parlamentares aqui presentes. Peço desculpa pelo meu atraso. Cumprimento também, em nome do Wilson, todos os debatedores aqui que irão apresentar sugestões de melhorias do Plano Safra. Obrigado. Enquanto a apresentação é colocada em tela, eu gostaria de trazer um pouco de como nós construímos na CNA as propostas do Plano Safra, do Plano Agrícola e Pecuário. Esse documento, nós, deputado, visitamos as 5 regiões brasileiras, através das nossas federações de agricultura, reunindo os sindicatos rurais, os produtores, para discutir com eles o que seriam as prioridades dentro de um ano agrícola, de um próximo ano, que se avizinha. Então, esse documento é o resultado desse trabalho. Nós tivemos a honra de entregar para Vossa Excelência, na semana passada, o deputado Sérgio Souza, Pedro Lupion e demais autoridades na CNA, nosso presidente João Martins. E o que a gente gostaria de trazer aqui são alguns pontos para reflexão e debate, trazendo inicialmente, assim que for projetada a apresentação, qual o cenário hoje de evolução... já está ali, Vamos lá. Obrigado. Qual que é o cenário hoje em relação aos custos de produção, a evolução dos preços dos insumos e do preço da receita ao produtor? Nesse caso, nós estamos em comparação aí do arroba do boi, que é a linha azul. A gente tem um índice de base 100, pegando em janeiro de 2020, o período aí que nós temos antes da pandemia. Se a gente trazer os preços da arroba de lá até hoje, até o dado de março, que é o dado que a gente tem compilado, a arroba variou 34%. Isso seria a variação. Os insumos que o pecuarista usa, diesel, 55%, e ração em sal mineral, encontra-se hoje na casa dos 96%. Mostrando ainda que nós tivemos a alta dos custos, mas isso ainda não acompanhou a queda dos preços. E da mesma forma, quando a gente analisa os commodities aí de milho e soja, pegando as linhas ali amarela e vermelha, a gente vê que no ano passado, acho que isso é conhecimento de todos, um incremento muito grande nos fertilizantes, um início de queda agora nesse período de 2023, porém, como esse dado até março, o que nós temos de redução de milho e soja já é bem menor também que o preço dos fertilizantes. E aqui vale lembrar que o plantio foi no ano passado, então esse custo o produtor já internalizou. Muitos não travaram, em função do que o mercado ocorreu, vem demonstrando, e hoje estão com dificuldade de vender com a margem muito mais apertada. Então, a situação do pecuarista, do agricultor, para esse ano safra, é de margens apertadas, margens mais estreitas. Por isso, a necessidade de a gente ter realmente um plano safra robusto que ajude ele a passar por esse momento de turbulência de uma forma mais amena. E aí, nós vamos sintetizar, a CNA elaborou 10 propostas prioritárias, mas eu vou comentando uma por uma dentro do contexto e já apresentando ali o que a gente coloca como sugestões de encaminhamento. Quando a gente analisa o volume de crédito do Plano Safra dos últimos anos, que foi apresentado aqui pelo Rafael, nós visualizamos sempre que o que é anunciado, teoricamente, ainda não chega ao que realmente é efetivado e contratado. A exceção que nós temos aí da safra 21 e 22, onde a Selic caiu, e de certa forma ajudou a ter uma contratação maior, nos anos subsequentes isso não acontece. E isso prejudica muito o produtor porque não tem previsibilidade. Ele conta com um recurso que, de certa forma, ele não sabe se vai sair ou não, se ele vai ter que buscar no mercado privado, se ele vai ter que postergar. Então, isso dificulta a organização desse produtor. Então, nesse contexto, acho que o primeiro ponto que a CNA coloca é que, realmente, o que for anunciado seja aquilo que realmente vai ter condição de ser cumprido. Não precisamos ter valores recorde, isso seria muito bom se tivéssemos. E a proposta é justamente para que tenhamos. A proposta, inclusive, é para a gente ter 403 bilhões de recursos para o Plano Safra, sendo 290 custeio e 113 investimentos. É o cálculo que nós fizemos junto aos produtores. Mas se não for possível atender esse volume, que realmente seja anunciado aquilo que vai ser cumprido, até para que os produtores não fiquem na expectativa e consigam realmente se organizar. Um outro ponto que nós listamos dentro dessas prioridades é justamente o recurso para equalização. A gente vê o que foi empenhado esse ano no orçamento, basicamente está quase todo comprometido, e isso é uma preocupação muito grande. Nós sabemos que a partir do segundo semestre é o período que tem uma demanda maior de crédito. Então, os cálculos que nós fizemos para ter a mesma coisa, o mesmo percentual de participação do Plano Safra, historicamente, dentro do FUND do setor rural, seria de 25 bilhões de recursos para equalização. E isso aí eu acho que é um ponto principal que nós temos que debater, de onde pode vir esse recurso.
Trazendo aqui para outras questões, né, o setor, sabendo que o cobertor é curto, né, Wilson, periodicamente a gente aponta quais seriam as linhas de investimentos prioritárias que ele teria, até para que o governo possa calibrar as taxas de juros, né, dentro daquilo que é possível ser feito com o recurso que existe para equalização. Então, já de algum tempo, a gente tem colocado a construção de armazéns, o programa PCA, como prioritário, né, o ABC, como o Rafael colocou, as práticas sustentáveis de produção, essas já estão impregnadas no dia a dia do produtor. O Inovagro, que é tecnologia para pecuária, cultivo protegido e outros. E o ProIrriga, que é a questão da irrigação, né, que é algo importantíssimo que nós temos aí, haja visto os 3 anos seguidos no sul do país de seca. Porém, o que nós temos aqui é justamente o que eu citei nas primeiras falas, mostrando que boa parte dos recursos para essas linhas de investimento foi anunciada, mas não foi contratada. Nós tivemos aí, inclusive, abaixo de 50% e boa parte delas, né, 46% no PCA, né, 58% no ABC, Inovagro, praticamente o mesmo valor, e 41% no ProIrriga. Então, isso, como eu falei, isso atrapalha muito a organização do produtor, porque ele conta com recurso, ele sabe que ainda tem recurso disponível, mas, de certa forma, ele não consegue ter acesso por motivos aí de orçamento. Outro item que é fundamental a gente rever nesse plano safra seria os limites de enquadramento do Pronaf, do Pronamp e dos demais produtores. O limite hoje atual da renda bruta, né, para o Pronaf ela é de 500 mil, né, do Pronamp 2,4 e os demais acima de 2,4. E a proposta que nós apresentamos na CNA é ter uma elevação de 35% nesses valores, né, de forma equivalente. Por quê? Nós somos 3 safras sem reajuste. E como eu mostrei ali nos gráficos iniciais, principalmente quando eu falo de soja, milho e boa parte das commodities que o produtor produz hoje, nós tivemos elevações no preço, né, nesse período, que mesmo se o produtor estivesse produzindo a mesma coisa, ele já teria desenquadrado da questão do Pronaf e do Pronamp. Então é importante que a gente faça essa correção nesse momento. Outro item também que foi muito comentado, né, pelos produtores, dessas reuniões que nós elaboramos, foi em relação à taxa de juros. Nós entendemos que existe uma Selic mais elevada, entendemos que o custo disso, do custo para equalização, ele é mais alto, mas se nós queremos realmente, a principal política pública que nós temos hoje ao produtor é trabalhar o Plano Safra com essas equalizações de taxa de juros, né, nós precisamos ter um olhar diferenciado, principalmente para o pequeno e médio produtor. Né. Esses têm dificuldade de ir no mercado e buscar fontes alternativas de financiamento, né, fontes privadas. Então, vamos dizer assim, o estrangulamento do crédito é pior, seria no pequeno e médio produtor, que quando ele vai no mercado, ele sai de uma taxa de 5, teoricamente, a taxa base, para uma de 17, 18, né, ou linhas maiores, a depender de onde ele busca esse recurso. Então, por isso é importante, aqui eu quero só trazer um pouco aí uma ilustração, né, do que nós realmente precisamos trazer. Quando a gente fala em taxas menores, essas taxas têm que chegar ao produtor, né, o mais próximo possível daquilo que ele está contratando. O que nós vemos hoje é que existe uma série de custos acessórios, né, custos cartoriais principalmente, que nós temos discutido muito, né, uma redução nesses custos. Existe um projeto de lei, inclusive, do ex-deputado Zé Mário, para tratar desse assunto, mas nós precisamos enxugar ao máximo, né, esses penduricários que existem hoje e fazer com que a política pública seja efetiva. Aquilo que realmente é anunciado se chegue mais próximo na mão do produtor, para que ele realmente tenha uma taxa, um custo de crédito menor. E aí, falando de algo que é extremamente importante, Jonatas, a questão do seguro rural. Já de alguns anos a gente tem colocado o seguro como uma das principais políticas de Estado que nós temos hoje para a gestão de risco. Ela se demonstrou muito importante nesses últimos anos, principalmente na região sul do país, com episódios de secas constantes. Então, é uma política que tem que ser incentivada. Nós temos que buscar mais recursos, né, para o PSR, porque o programa está ainda no início. A gente está criando a cultura do seguro no Brasil, muitas seguradoras têm melhorado o produtor tem aprendido a discutir melhor a questão do seguro, mas nós temos um caminho longo pela frente. E se a gente interromper esse aporte de recursos nesse momento, corro o risco de comprometer todo um trabalho que vem sendo feito, né, de certa forma com sucesso ao longo dos anos. Então, o que nós colocamos, né, além do que já existe de recurso para o seguro rural esse ano, a gente tentar mais 1 bi, para que chegamos a 2 bi, né, de recursos em 2023 e 3 bi em 2024. Seria aí um mínimo para a gente conseguir manter a média histórica, né, das áreas cobertas, né, com uma gestão de risco no país.
como eu falei, já se mostrou muito importante. E aqui o último item que eu coloco para apreciação dos senhores é realmente a gente trabalhar esses mecanismos do crédito privado. Nós temos que buscar o mercado de capitais justamente, né, para os grandes produtores conseguirem ter taxas menores, para os médios futuramente estar acessando e quem sabe até os pequenos no futuro próximo. Então houve uma evolução muito grande, né, através da Lei 13.986, né, de 2020, depois em seguida a Lei dos Fiagros. Então acho que essa casa tem feito um papel essencial, né, de modernizar essa fonte alternativa de crédito, esse mercado privado, principalmente através do mercado de capitais. Então, acho que é aperfeiçoar esses mecanismos. A gente coloca aí a necessidade de uma edição de uma norma específica para os fiagros. É um trabalho que é muito mais nosso, de tentar popularizar esses instrumentos, né, buscar, quem sabe, um pouco do recurso da exigibilidade direcionado para um fiagro, com o intuito até de você reduzir um pouco esse custo, você atrair mais produtores para popularizar mais a ideia. Enfim, nós temos que buscar aperfeiçoar essas alternativas do crédito privado, até mesmo para que o recurso do Plano Safra ele seja direcionado aí, né, ao pequeno e médio e à gestão de risco. Então, deputado, eu acho que são esses pontos. Aqui a gente sintetiza os 10 principais pontos que a CNA trouxe no documento. Quem tiver interesse, eu não vou repassar todos porque eu já comentei ao longo da apresentação, mas quem tiver interesse, nós temos essa apresentação no site da CNA, né, e a gente pode voltar a detalhar caso seja necessário no final. Agradeço o espaço e a gente segue à disposição. Obrigado, senhor Bruno. O Bruno, que vem representando a CNA, fez uma belíssima apresentação. Relembrando, então, a todos que tenham interesse, a apresentação também ficará à disposição aqui no site da comissão.